Agora a gente vai aprender a desenhar os 5 tipos de imagem no espelho côncavo, beleza? No espelho côncavo, a gente tem 5 tipos de imagem para a gente obter. O primeiro deles é quando o objeto estiver para trás do centro de curvatura. É quando a distância do objeto ao espelho for maior do que a distância do centro de curvatura até o espelho. Dessa forma, a gente vai obter uma imagem nessa região, entre o foco e o centro de curvatura. Eu vou utilizar os mesmos dois raios de sempre. Paralelo no foco, raio que incide sobre o vértice. Sempre obtendo os raios a partir da extremidade superior do objeto, porque aí eu garanto que eu vou obter, né, a imagem desse ponto. Se eu colocar o objeto sobre o centro de curvatura, eu sei que a imagem do comecinho da seta também vai estar sobre o centro de curvatura. Primeiro raio, paralelo, incidiu sobre o espelho. Então, a reflexão dele vai ser exatamente em cima do foco do espelho. Segundo raio, raio do vértice. O raio que incide sobre o vértice faz um ângulo x qualquer, e esse ângulo vai ser igual ao ângulo de reflexão. Raio que sai do objeto incide sobre o vértice e reflete formando o mesmo ângulo. O Thales fez uma pergunta assim, por que o côncavo funciona do lado de dentro e o convexo do lado de fora? Não, o côncavo é como se você estivesse olhando a parte de dentro de uma colher, Thales. Tá? Você está de fora da colher, mas você está usando a parte côncava do espelho. O convexo é quando você usa a parte de fora da colher. Né? A imagem no convexo é obtida lá dentro do espelho. Aqui, ó. O objeto sempre vai estar de fora do espelho. O espelho côncavo, você usa a parte interna daquela superfície refletora, daquela calota refletora, e no convexo você usa a parte externa da superfície refletora. Como eu obtive o cruzamento de dois raios refletidos nesse ponto, eu tenho certeza que essa imagem é real. Eu não precisei usar prolongamentos de raios. Essa imagem é real e toda imagem real é invertida. Então, vamos desenhar aqui a imagem obtida nesse espelho. Esse é meu objeto, essa é a minha imagem obtida. Essa imagem é de natureza real. Por que eu sei que ela é de natureza real? Porque ela é invertida, porque eu não utilizei prolongamentos de raios para obter ela. Ela é invertida. Como que eu sei que ela é invertida? O objeto está apontando para cima, a imagem está apontando para baixo. Não quer dizer que imagem invertida é de cabeça para baixo, não. Porque se esse objeto estivesse apontando para baixo, a imagem estaria apontando para cima. Ela é invertida porque ela tem a orientação oposta do objeto. Gabriela Mas como que perguntou. eu sei que ela é invertida? Tipo assim, acho que foi isso que ela quis dizer, sabe? Tipo assim, Ah, como que ela sabe que ela é invertida, entendeu? entendi, Tá apontando pra baixo e não pra cima. entendi. Olha só, você desenhou o objeto apontando para cima. Como que você obteve a imagem? Se eu colocar o objeto em cima do eixo principal do espelho, o começo da imagem também vai estar em cima do eixo principal. Os raios estão saindo desse ponto do objeto. O cruzamento desses raios se dá aqui embaixo. Significa que a imagem desse ponto está sendo obtida aqui embaixo. Se o objeto começa do ponto do eixo principal e vai até aqui em cima, a imagem tem que começar do eixo principal e vai até aqui embaixo. Se o objeto aponta para cima, a imagem vai ter que apontar para baixo. Não sei se ficou claro, Ficou. tá? Ó, Beleza? Abudiu o cruzamento que tem ali em cima do verde com vermelho ali. Boa pergunta. Para obter imagem, a gente precisa do cruzamento de dois raios refletidos. Ah, mas aí, em vez de projetar no cruzamento dos raios de cima, vai ser no de baixo? Ah, tá, nos refletidos. Entendi. Entendeu? Aham, Beleza. obrigada. Então, ó, essa é uma imagem real, invertida. O objeto aponta para cima, a imagem aponta para baixo. Ela é menor do que o objeto. Como que eu sei que ela é menor? Vai que eu estou desenhando à mão e meu desenho ficou muito ruim, né? Existe uma regrinha para os espelhos e para as lentes também, mais para frente.
tudo que está mais perto do espelho tem que ser menor. Se a imagem está mais perto do espelho, ela é menor do que o objeto. Se o objeto está mais perto do espelho, ele vai ser menor do que a imagem. Logo, a imagem vai ser ampliada. E a localização dessa imagem, quando o objeto está para trás do centro de curvatura, vai ser sempre entre o foco e o centro de curvatura, independentemente da distância desse objeto. Se ele estiver mais distante, essa imagem também vai ficar aqui no meio. Pode acontecer, galera, do objeto estar numa distância infinita. Então, vamos supor que a distância do objeto tende ao infinito. DO, distância do objeto. Vamos supor que essa distância do objeto tende ao infinito. Essa imagem vai se formar em cima do foco desse espelho côncavo. Exemplo, se eu pegar um espelho côncavo e apontar para o Sol, aquele pontinho de luz que eu vou obter é uma imagem real do Sol. Você pode projetar ela em cima de uma folha e a folha vai pegar fogo. Isa, tudo que está mais próximo do espelho é menor. Se a imagem estiver mais próximo do espelho, ela vai ser menor do que o objeto e vice-versa. Beleza? O que está mais perto tem que ser menor, porque isso aqui é uma semelhança de triângulos básica. Esse é o primeiro caso, então, do espelho côncavo. Vamos para o segundo caso agora. No segundo caso, eu coloco o objeto exatamente em cima do centro de curvatura do espelho. E eu vou obter uma imagem que também vai estar em cima do centro de curvatura do espelho. Vamos utilizar os mesmos dois raios. Raio paralelo vai refletir em cima do foco, dessa forma. E o raio que incide sobre o vértice vai refletir fazendo o mesmo ângulo. Você vai notar que os raios refletidos, eles vão se cruzar numa posição também embaixo, exatamente embaixo do centro de curvatura. O raio paralelo no foco e o raio do vértice, eles vão se cruzar exatamente na mesma posição de onde eles vieram, né? Porém, de forma invertida, lá embaixo. Ou seja, o objeto e a imagem têm a mesma distância ao espelho. Se eles possuem a mesma distância ao espelho, eles têm o mesmo tamanho. O objeto e a imagem vão ter exatamente o mesmo tamanho, a mesma distância, porém essa imagem é invertida, ou seja, ela é real. Toda imagem real é invertida. E nesse caso, essa imagem é do mesmo tamanho. Esse é o segundo caso do espelho côncavo. Beleza? No primeiro caso, o objeto está muito distante do espelho. No segundo caso, a gente aproximou ele e colocou o objeto em cima do centro de curvatura. Nós obtivemos classificações diferentes. Esse é o terceiro caso. O objeto está se aproximando cada vez mais do espelho. Agora, a gente vai desenhar de novo os dois mesmos raios. Paralelo no foco, raio do vértice. Raio paralelo reflete no foco, raio do vértice reflete fazendo o mesmo ângulo. Você vai notar que eles se cruzam atrás do centro de curvatura do espelho. Dessa forma, eu vou obter uma imagem ampliada daquele objeto, porém de cabeça para baixo. Aqui está meu objeto e aqui está a minha imagem, obtida geometricamente, graficamente. Essa imagem, ela é real, porque ela é invertida, porque eu não utilizei nenhum tipo de prolongamento para obter ela. Ela é invertida e ela é maior do que o objeto. Esse é o terceiro caso da construção de imagens do espelho côncavo. Imagem real, de natureza real, de orientação invertida e de tamanho maior do que o objeto. O objeto está mais próximo do espelho e, então, de acordo com a regra que eu falei para vocês, se ele está mais próximo, ele tem que ser menor. A gente obtém uma imagem, então, ampliada daquele objeto. Agora, a gente vai estudar o quarto caso de imagem, que é quando eu aproximo mais um pouquinho o objeto e obtenho uma imagem exatamente em cima do foco. Um objeto colocado exatamente em cima do foco. Beleza? Dessa forma, utilizando os mesmos dois raios que a gente utilizou antes, a gente não vai conseguir obter imagem. Presta atenção. Olha só. Raio paralelo, bateu no espelho, refletiu no foco. Raio do vértice refletiu com o mesmo ângulo. Esses dois raios são paralelos. Nem se eu quiser
prolongar esses raios para tentar obter uma imagem virtual, eu vou conseguir. Retas paralelas se encontram lá no infinito, né? Assim que a gente aprende na geometria. Então, onde vai estar localizada essa imagem? Lá no infinito. Eu não consigo saber o tamanho dela, a orientação dela, não sei se é a natureza dela, a localização dela. Então, por isso a gente chama isso de imagem imprópria. Abud, mas aí eu olhando pro espelho eu não enxergo nada? Nessa imagem imprópria, você vai enxergar um borrão. Você coloca o objeto ali, você vai aproximando ele, vai observando que a imagem invertida dele vai aumentando de tamanho e tal, mas quando o objeto se localiza em cima do foco, borra tudo. Vamos supor que você tem um escrito. Você vai notando esse escrito invertido e tal, aumentando, mas a hora que o objeto fica em cima do foco, esse escrito borra tudo, você não consegue ler o que tem ali mais. Tá? Essa imagem ela está formada no infinito. Eu não consigo determinar o tamanho dela, a natureza dela, a orientação dela, esse tipo de coisa. Esse é o quarto caso de imagem no espelho côncavo. Eu poderia dizer que o tamanho dessa imagem também nem tende ao infinito, já que aonde a imagem se forma também determina qual que é o Sim, tamanho dela? sim, pode. Agora o objeto foi aproximado um pouquinho mais e ele está entre o vértice do espelho e o foco. Então, dessa forma, a gente vai obter a imagem utilizando os mesmos dois raios de luz de antes. O raio paralelo passa pelo foco. O raio que incide sobre o vértice reflete formando o mesmo ângulo. Os raios refletidos são divergentes um do outro. Então, eu não vou formar a imagem real, eu não vou conseguir fazer com que eles se encontrem. Porém, se eu prolongar esses raios, eu vou obter uma imagem virtual desse objeto. Aqui eu roubei um pouquinho para encontrar, senão ia sair da minha tela. Tá? Os raios se cruzaram nesse ponto. Aqui vai haver a formação de uma imagem. Essa imagem foi obtida a partir de prolongamentos de raios, então ela é uma imagem virtual, ela se encontra atrás do espelho, eu não consigo projetar ela em lugar nenhum. Esse é meu objeto, essa é a minha imagem. Ela é de natureza virtual, porque ela está localizada atrás do espelho, porque ela é direta, ela foi obtida com prolongamento de raios, enfim. E ela é maior do que o objeto. Esse é o último caso do espelho côncavo. Todo espelho de aumento é côncavo, e esse espelho está obtendo a imagem a partir desse caso. Por exemplo, o espelhinho de dentista, que ele usa para aumentar o seu dente. Ele coloca o seu dente, que é o objeto, entre o foco e o vértice do espelho, obtendo uma imagem ampliada do seu espelho, do seu dente, para saber se tem algum problema ali com o dente. Certo? Então, a gente viu os 5 casos de obtenção de imagens nos espelhos côncavo e convexo. Para fechar, a gente vai ver aquele PDF de novo. Isso é um mapa mental que eu fiz para vocês lembrarem de todas as possibilidades de obtenção de imagem nos espelhos. Espelhos côncavos. A imagem nos espelhos côncavos pode ser imprópria se a distância do objeto for igual ao foco, se ele estiver em cima do foco. A distância da imagem tende ao infinito. Essa imagem pode ser real, ou seja, ela é invertida, com 3 possibilidades. Dá uma olhadinha aí, acho que a gente tem tudo definido aqui. Né? Distância do objeto, por exemplo, se tiver entre o foco e o centro de curvatura, a imagem vai estar atrás do centro de curvatura, e assim por diante. Essas relações matemáticas a gente vai entender na próxima parte. Se o espelho côncavo estiver projetando uma imagem virtual, ela tem que ser maior do que o objeto. O objeto tem que estar numa distância menor que a distância focal, e aí a imagem dele vai ser menor que a distância do vértice, ou seja, está atrás do espelho. Beleza? O espelho convexo só projeta imagem virtual menor do que o objeto, em qualquer posição, em qualquer DO. A imagem é sempre a mesma, e a distância da imagem, ou seja, a posição da imagem é entre o foco e o vértice daquele espelho. Beleza? Vamos agora para a última parte, que é a parte das contas.